Olá, pessoal. Olá, Eugênio Ricos, aqui na CDL Vitória. Nós estamos recebendo Eugênio Ricos, delegado de Polícia Federal, superintendente da Polícia Federal no estado do Espírito Santo, que veio aqui nos fazer uma visita e participar de um podcast para falarmos um pouco sobre a Polícia Federal, sobre a segurança pública e o que podemos fazer em conjunto. CDL Vitória, Polícia Federal, Força de Segurança Pública, para melhorar as condições de vida do cidadão e melhores condições para o trabalho dos comerciantes na nossa cidade. Olá, Rogério. Olá a todos que nos acompanham. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui para poder falar de um tema tão caro para todos nós, né, que é a segurança pública. Bom, primeiramente queremos parabenizar a instituição Polícia Federal por seu aniversário, 78 anos, né? Agora completado dia 28 de março, né? E a CDL parabeniza a instituição e os seus trabalhadores, né, os policiais, que são a força de operação de uma instituição tão respeitada no nosso país. Obrigado, Rogério. Vou transmitir essas congratulações. A CDL é um parceiro importante, tem contribuído muito aí para a nossa sociedade, então para a gente é muito gratificante receber esse reconhecimento por parte da instituição. Eugênio, gostaria de começar sabendo um pouco da sua história como policial federal, quanto tempo de instituição, quais as funções que você já executou dentro da Polícia Federal, foi só aqui no Estado do Espírito Santo, foi fora do Estado do Espírito Santo, que experiência você tem nessa vida da Polícia Federal? Bom, eu tenho 19 anos de Polícia Federal, né? A minha primeira lotação foi na Bahia, eu fui lotado em Ilhéus, depois eu vim para o Espírito Santo em 2003, fiquei aqui no Espírito Santo de 2003 até 2009, chefiei algumas delegacias, fui chefe da Delegacia de Defesa Institucional, da Delegacia de Repressão ao Tráfico de Armas, da Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais, fui chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários, e aí em 2009 eu saí daqui do Estado, do Espírito Santo, fui para o Maranhão, fui ser o delegado regional executivo lá, é o 02 na hierarquia da Polícia Federal. Fiquei lá por 2 anos, depois fui para Minas, fiquei 2 anos em Belo Horizonte. Lá eu fundei o Grupo de Pronta Intervenção, que é como se fosse uma mini SWAT dos estados, né? Um mini COT na Polícia Federal. O nosso grupo tático, que fica em Brasília, se chama Comando de Operações Táticas. E aí eu fiz um curso de operações especiais em Brasília e fundei o GPI em Minas Gerais. Fiquei 2 anos lá e retornei para o Espírito Santo em 2013, cedido para o governo do estado. Na época eu me tornei subsecretário de Justiça, né, ajudando a fazer a administração do sistema prisional. Era o primeiro mandato do governador Casagrande. 6 meses depois, me tornei secretário de Justiça. Fiquei com o governador Casagrande até o fim do governo dele, até o fim do mandato. O governador Paulo Artung assumiu o governo, me convidou para permanecer. Permaneci mais 1 ano à frente da Secretaria de Justiça e depois me tornei secretário de Controle e Transparência por quase 2 anos. Recebi um convite, retornei para a Polícia Federal, em Brasília. Fui diretor de investigação e combate ao crime organizado. Essa é a terceira maior diretoria da Polícia Federal. É a diretoria que cuida de todas as operações do Brasil, desde a mais simples, uma operação de tráfico de drogas, até uma operação complexa como é a Lava Jato. Fiquei lá por um período e em 2018 eu me tornei adido da Polícia Federal nos Estados Unidos. Muitas pessoas não sabem, mas a Polícia Federal ela tem representantes em vários países do mundo. Hoje, mais ou menos 20 países. Desde a década de 80, nós percebemos que a criminalidade organizada ela não respeita a fronteira, né? Então, um cara que pratica uma grande corrupção aqui no Brasil, ou um cara que é um traficante de drogas, ele precisa necessariamente contar com outros países. Ele vai comprar um imóvel em Miami, ele vai mandar o dinheiro que ele subtraiu aqui para a Suíça, e a gente precisa ter braços em outros países para fazer a cooperação internacional para trazer eficiência para as investigações. Então, fiquei lá nos Estados Unidos me relacionando com as polícias americanas, com o FBI, com o DEA, com a ICE, com a CBP, por 3 anos. E aí tive a sorte de retornar para o Espírito Santo, no final da minha missão nos Estados Unidos, em 2021, como superintendente da Polícia Federal. E aqui estou até agora. Tem aí um pouco mais de 8 meses que cheguei e que estou aqui tendo a grata satisfação de liderar uma equipe de policiais muito comprometidos, policiais brilhantes e que têm feito um trabalho magnífico aqui para o Estado. Muito bacana, hein? Um currículo bem interessante aí, né? Com bastante experiência. E como
Como é que você descobriu essa vocação para ser policial? Onde isso startou na sua vida e falou assim: vou para a Polícia Federal, vou trabalhar lá e vou seguir essa carreira? Eu optei por fazer direito, né? Então, minha faculdade, eu fiz faculdade em Belo Horizonte. Na época, eu era bancário, trabalhei no Banco Mercantil do Brasil por 7 anos. Então, trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite e logo que estava para me formar, eu comecei a pensar na possibilidade de concurso, né? Era estudante, precisava de trabalhar para pagar meus estudos, para pagar minhas despesas. Não tinha uma família influente na área da advocacia. E aí é natural, nesse processo, você pensar em concurso público. E sempre gostei muito da atividade policial. Mas o último concurso na Polícia Federal tinha sido em 1997. Eu me formei em 99, fui fazer concurso para a Polícia Federal em 2001. Então, eu cheguei a fazer outros concursos. Fiz concurso para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, mas tive a sorte de passar na Polícia Federal. Realmente me vi uma pessoa vocacionada. Agradeço a Deus ao esforço de ter estudado para passar e eu me encontrei, né? Hoje, 19 anos na Polícia Federal, não me arrependo de nada que eu fiz, de ter escolhido essa carreira, que é uma carreira muito, muito bacana e que eu recomendo para todos que pensam também em tentar o mundo de concursos. Imagino que não tenha sido só sorte, não, porque ultimamente os concursos públicos estão bem concorridos e tem um ditado que diz, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É isso aí. Então, quanto mais eu estudo, mais sorte eu também tenho, né? Isso é uma recompensa pelo esforço, né? A gente acredita. E, Eugênio, qual a maior dor, na sua percepção, que a sociedade enfrenta hoje no que se refere à a segurança pública, seja ela digital ou seja ela física, local? Uhum. Olha, eu acho que o brasileiro, né, ele passou muito tempo se ressentindo com uma corrupção endêmica que a gente tinha aqui no Brasil. Isso inclusive foi apontado em algumas pesquisas. A corrupção é um crime. Se é um crime, é uma questão de segurança pública também. Mas, aos poucos, a sociedade é muito dinâmica, né? O crime é um fenômeno social. Isso foi se transformando. A minha percepção hoje é que as pessoas elas estão muito inseguras. A criminalidade violenta ela tem atingido os níveis alarmantes em todos os grandes centros. Aqui no Espírito Santo não é diferente. Você vê, em fevereiro, nós tivemos 3 casos de balas perdidas aqui. Uma criança de 2 anos de idade foi morta com bala perdida. Uma mulher de 40 e poucos anos de idade, com 3 ou 4 filhos, foi morta com bala perdida. Então, isso aí tem amedrontado demais as pessoas. E o que é bala perdida? Né? Bala perdida é uma consequência de tiroteios, de guerra do tráfico, guerra que está acontecendo nas nossas ruas. Isso tem afligido muito as pessoas. Então, eu acho que hoje o maior drama da sociedade é a insegurança, e essa insegurança violenta, né? A gente não pode nunca se esquecer da corrupção, porque a corrupção é um crime que mata de forma silenciosa, né? O dinheiro público que é subtraído, ele deixa de ser investido em merenda pública para as crianças, em saúde de qualidade, em educação de qualidade, mas hoje a gente tem um drama que está batendo na porta de todo mundo, que é essa violência urbana. Isso é uma realidade, a gente percebe isso no dia a dia, né? Quais foram as ações da Polícia Federal frente ao combate ao crime organizado, né? Que assim, nos últimos meses aí, que tenham relevância e tenham importância para a sociedade de trazer um pouco mais de segurança e enfraquecer esse sistema que é muito grande, que é o do crime organizado? Olha, partindo dessas constatações, né, que eu acabei de fazer, que a corrupção é um problema, mata de forma silenciosa, e o outro problema é essa criminalidade violenta, a gente estabeleceu, não só aqui no Espírito Santo, mas nacionalmente, algumas diretrizes na Polícia Federal. Então, a gente nunca pode se esquecer do combate à corrupção, primeiro porque é a maior vocação da Polícia Federal. A gente tem uma expertise muito grande em investigar desvio de recursos públicos, investigar crimes complexos. Eu trabalhei lá nos Estados Unidos, lado a lado com o FBI, por exemplo, e vejo que a Polícia Federal não perde nada para as agências americanas. Então, a gente não pode se descuidar disso. Nos últimos tempos, nós fizemos algumas operações aqui no Espírito Santo de combate à corrupção. Tivemos uma operação em que a gente conseguiu prender um prefeito de uma grande cidade do norte do Espírito Santo. Foi descoberta ali uma organização criminosa
que se apropriou dos cofres da prefeitura. Isso é objeto de processo, inclusive, teve o inquérito policial, a investigação. Essas pessoas já foram denunciadas e respondem processo hoje na Justiça Federal. Recentemente, fizemos 2 operações contra a corrupção também, em que, primeiro, nós detectamos o superfaturamento de compra de álcool em gel, durante o período da pandemia. Recursos do governo federal que foram mandados para o Espírito Santo e que foram desviados na compra de álcool em gel. Recentemente, deflagramos a 2ª fase dessa operação, em que uma pessoa foi identificada, foi afastada do governo do Estado. E, paralelamente a isso, colocamos como outro eixo importante, já que a insegurança nas ruas é uma grande preocupação de todos nós, montamos aqui no Espírito Santo a Força Tarefa de Segurança Pública. Não é invenção minha, isso não é invenção da PF Capixaba, isso é uma diretriz do ministro da Justiça, do diretor-geral da Polícia Federal. Todos os estados vão contar com uma força-tarefa de segurança pública. As funções comissionadas, inclusive, já estão sendo criadas. Então, nós vamos ter 27 forças-tarefas de segurança pública no Brasil. Aqui nós montamos a nossa em novembro. Hoje, a gente já funciona com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Civil de Vitória, a Guarda Civil de Vila Velha e, recentemente, a Guarda Civil da Serra também aderiu a essa iniciativa. De lá para cá, já foi muita droga apreendida, mais de 1 tonelada de cocaína apreendida, 18 criminosos foram presos, alguns deles figuravam na lista dos 10 mais procurados da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, armas apreendidas, bens apreendidos. Então, é a forma da gente contribuir também, da Polícia Federal contribuir com a violência que tem afligido aí todas as pessoas, porque o nosso objetivo com a Força Tarefa é identificar as organizações criminosas que têm feito guerra de tráfico, que têm traficado arma, que têm disparado tanto tiro aí e feito vítimas de balas perdidas, identificar essa organização criminosa, prender os membros dessa organização criminosa, mas não parar por aí. A gente quer descapitalizar a organização criminosa, a gente quer identificar o patrimônio dessas pessoas e retirar todos os recursos, imóveis, embarcações, automóveis, aviões, contas bancárias. A única forma, Rogério, da gente vencer o crime organizado é tirando o capital do crime organizado. Porque o traficante ele não compra fiado. O cara que está aqui comandando uma organização criminosa, ele não consegue ir na Colômbia para comprar 100 quilos de cocaína e ficar devendo lá o cartel colombiano. Ele precisa de dinheiro. Se a gente retira o dinheiro desse cara, ele continua, a organização dele vai morrer. E eu, quando eu tive a oportunidade de ser secretário de Justiça, eu vi lá na Secretaria de Justiça líderes de organizações criminosas, às vezes condenados a mais de 150 anos de cadeia e recebendo 10, 12, 13 advogados por dia. Não cabia mais recurso, não tinha, os advogados não tinham mais o que fazer. Iam lá para quê? Para transmitir ordens, para levar para o lado de fora da cadeia de onde é que ele devia comprar droga, para quem ele devia vender, quando ele devia colocar fogo em ônibus, quem era para ficar vivo, quem era para morrer. Então, essa é a nossa estratégia, descapitalizar as organizações criminosas. O fato da nossa cidade ser ter alguns os caminhos de porto, né? Isso é um adicional que dificulta esse trabalho da Polícia Federal por abrir mais um caminho de exportação de drogas ou importação de drogas, de armamento, de ilícitos, contrabandos e tudo mais? Olha, recentemente eu disse que o Espírito Santo foi colocado definitivamente na rota do tráfico internacional de cocaína. Nós fizemos aí nos últimos meses pelo menos 4 ou 5 operações em que a gente descobriu cocaína colocada nos cascos dos navios. Essa é uma operação que não é uma operação nova, isso não é uma inovação dos traficantes, isso já vem há alguns anos acontecendo, mas ultimamente se intensificou muito. Por quê? Porque é uma operação, do ponto de vista do traficante, relativamente segura. É muito difícil para a polícia detectar a droga que foi colocada no casco do navio. Quando a gente descobre a droga, normalmente a gente tem dificuldade depois de encontrar a autoria, né? Então, isso tem acontecido com mais frequência. A gente conseguiu fazer algumas grandes operações, conseguimos prender um espanhol que era responsável por fazer o mergulho e colocar a droga no navio. Esse espanhol, inclusive, foi batizado aí por parte da imprensa de o Aquaman do crime.
Então, a gente tem conseguido bons resultados. Só no final do ano de 2021, foi mais de 1,5 tonelada de cocaína apreendida e a maior parte dela se destinava ao exterior por esse meio, para ser colocada em cascos de navios. Então, é um novo modal, não tenha dúvida, mas a gente tem conseguido bons resultados. Uma notícia ruim é que quem tem feito esse tipo de trabalho é o PCC, é o Primeiro Comando da Capital, talvez a maior organização criminosa do Brasil e uma das maiores do mundo, mas a gente tem conseguido bons resultados. Ok. Isso é importante para a sociedade, né? A gente ter essa percepção de que a quantidade de drogas disponíveis aí estão diminuindo, mas tenho certeza que é um trabalho continuado, que não tem como parar e descansar, né? Não dá. É muita droga disponível. Desde que o ser humano existe, ele faz uso de entorpecentes, né? A gente não tem a ilusão de que a gente vai acabar com isso aí, mas a gente tem conseguido bons resultados. E cada pancada que a gente dá no tráfico é uma pancada importante, porque você retira patrimônio da organização criminosa, você abala as bases da organização, da logística do tráfico, então o caminho é esse aí. A gente acredita que está no caminho certo. Show. E me diz uma coisa, durante sua carreira de policial federal, qual foi a situação mais inusitada que você teve em operações, em atendimentos, em situações que você teve presença e que, assim, digamos, poderia ser inimaginável se deparar com ela? Olha, eu acho que a situação mais inusitada talvez tenha ocorrido no momento em que eu estava cedido para o governo do estado. Eu era secretário de Justiça e recebi uma oferta de propina. Eu acho que essa foi, sem dúvida, a mais inusitada. Como é que aconteceu essa história? A Secretaria de Justiça tem uma autarquia, que é o IASES, né, o Instituto de Atendimento Socioeducativo, que faz a gestão dos menores infratores, que é uma autarquia vinculada à Sejus. E aí um empresário do Mato Grosso, que lidava com câmeras de vigilância, tinha um contrato com o IASES, procurou um dos diretores do IASES e ofereceu para ele o seguinte, falou assim, faça um aditivo nesse contrato, aumenta esse contrato em 25%, passe essas câmeras para a Secretaria de Justiça e eu vou te dar uma porcentagem desse aditivo. O diretor aceitou. Para minha surpresa, para minha triste surpresa, o diretor aceitou, mas falou com ele, mas a gente precisa do secretário, porque é o secretário que vai assinar esse aditivo e que vai alocar essas câmeras na Secretaria de Justiça. Então, o empresário falou, fala com ele. O diretor não teve coragem de falar comigo diretamente, procurou um subsecretário meu. Falou com o subsecretário não respondeu nada e veio me procurar. E o que eu faço agora? Eu falei, dá corda e fala para o empresário vir falar comigo. E aí, eles foram almoçar, o empresário contou para o subsecretário toda aquela história, e o empresário marcou comigo na Secretaria de Justiça. Eu já tinha organizado tudo, já sabia. Organizei tudo para prender ele em flagrante naquela hora. Ele foi à Secretaria de Justiça e não teve coragem de me fazer a proposta, pelo fato de ter sido dentro da Secretaria de Justiça. Passou um tempo, ele falou com o meu subsecretário, rapaz, eu não tive coragem, o homem é um delegado, eu fazer uma proposta dessa para ele dentro da Secretaria de Justiça, se for fora eu falo com ele. Aí marcamos no restaurante. Como marcamos para o dia seguinte, eu fui até a Polícia Federal, né, apesar de estar cedido, ainda tinha boas relações lá. Falei com o superintendente, falei com os colegas, montamos uma pequena operação e alguns policiais ficaram disfarçados lá no shopping. Eu sentei para jantar com esse empresário e ele teve a ousadia realmente de oferecer. Contou todo o esquema, como é que seria, né, a gente aditivaria o contrato e ele me ofereceu 10% do valor que seria aumentado no contrato, chegou a escrever num guardanapo essa porcentagem que ele ia me dar, e aí no momento em que ele fez a proposta, eu falei para ele, você está preso em flagrante pelo crime de corrupção, eu estou te prendendo como uma pessoa comum, não estou te prendendo como um delegado, nós vamos para a Polícia Federal agora, e o delegado vai analisar todo esse material probatório aqui e vai ratificar ou não flagrante. Esse cara ficou preso, realmente ficou preso alguns meses antes de ser solto para responder em liberdade. O diretor do IASES foi demitido, perdeu o emprego, também respondeu a um processo criminal. Então, eu acho assim, como foi uma coisa muito inesperada, né, e que fugiu ao
ao que eu era habituado, acho que essa foi a situação mais inusitada na minha carreira. Realmente isso daí foi muito ousado, né, esse empresário. E graças a Deus não é a maioria dos empresários que são assim, mas existem em todos os segmentos, existem as laranjas podres, né, mas a gente tem que trabalhar em conjunto para poder evitá-las. Eu acho que a maior parte dos empresários, né, tem um papel importantíssimo para a sociedade, são geradores de emprego, são geradores de renda, trabalham seriamente, lutam contra essa maluquice que é o sistema tributário brasileiro, que é uma coisa que é insana, né, e produz renda, produz emprego, tem um papel importantíssimo. Isso é exceção. Acho que gente que tenta trabalhar como esse empresário lá do Mato Grosso é exceção, mas quando a gente se depara com exceção, a gente tem que reprimir, doa quem doer. E, atualmente, quais são os maiores desafios da Polícia Federal para desempenhar as suas funções, né, em todas essas áreas de atuação que ela é demandada? Olha, a Polícia Federal, as atribuições da Polícia Federal, elas aumentam a cada dia, né? As pessoas veem, na televisão as nossas investigações, as nossas operações, mas elas não imaginam o que a gente faz além disso aí. Quer dizer, até imagina, mas não contabiliza, né? Então, a Polícia Federal tem uma área enorme de atribuições administrativas. A gente emite passaporte, a gente faz o controle migratório e de fronteiras, né? Tá em todos os aeroportos, a Polícia Federal está ali presente. Cada arma de fogo que é comprada precisa de uma autorização da Polícia Federal. E um dado que ninguém imagina, Rogério, o Estado do Espírito Santo, com os nossos 4 milhões de habitantes, nós somos o terceiro estado com o maior número de processos de aquisição de armas de fogo do Brasil. Primeiro São Paulo, segundo Rio Grande do Sul, terceiro Espírito Santo. Nós estamos na frente de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, Paraná, estados que têm uma população muito maior. Nós fazemos o controle de produtos químicos, porque tem vários produtos químicos que são controlados. Para a aquisição desses produtos depende de autorização da Polícia Federal. Nós fazemos controle de segurança privada. Cada agência bancária que tem no país, obrigatoriamente tem que ter vigilante, é fiscalizada pela Polícia Federal. Então, nós temos uma gama de atribuições administrativas que é muito grande. E, além disso, todas as nossas investigações. A delegacia fica responsável pela repressão aos crimes ambientais, crimes patrimoniais, crimes fazendários, corrupção. Então, é muita coisa, muita atribuição para pouca gente. Hoje, aqui no Espírito Santo, nós temos 303 policiais federais. Então, o maior desafio é a gente conseguir manter a qualidade do nosso trabalho. Hoje, a Polícia Federal no Brasil, ela alcança um índice de 83% de resolutividade nas investigações, ou seja, 83% das nossas investigações a gente aponta autoria, materialidade ou aponta com certeza que não houve crime. Então, é um índice muito bom. Nós temos excelentes índices também de atuação administrativa, mas é um desafio permanente você conseguir manter esse nível de eficiência com um efetivo que não é o mais adequado para responder com eficiência para a sociedade. A Polícia Federal tem recebido muito apoio, por exemplo, do Ministério da Justiça para poder cumprir com as suas tarefas e entregar para a sociedade um bom trabalho? Temos recebido muito apoio, eu diria, um apoio incondicional por parte do Ministério da Justiça. Temos tido concursos públicos. A Academia Nacional de Polícia em Brasília, já há algum tempo, ela está sempre lotada. Hoje, inclusive, nós estamos lá com curso de formação de escrivães, de papiloscopistas. Recentemente, o presidente encaminhou uma alteração legislativa que garante 90% dos recursos que são arrecadados, né, que são bloqueados pela Polícia Federal em razão da lavagem de dinheiro. 90% desses recursos voltarão para a Polícia Federal via fundo, via Funapol, 10% para a Polícia Rodoviária Federal. Isso aí é uma coisa importantíssima, porque garante uma certa autonomia financeira para a gente. Então, eu diria que o apoio tem sido incondicional e importantíssimo para a gente conseguir os índices que a gente tem conseguido. E agora, para encerrar, que mensagem você passaria para quem nos assiste com relação a essa percepção da segurança e de que forma a sociedade pode integrar
esse trabalho junto com a Polícia Federal e com as forças de segurança pública para que a gente possa minimizar esses impactos de insegurança que temos hoje? Eu acho que a sociedade ela pode participar denunciando, né, sempre que verificar algum crime ou que tenha informação a respeito de um crime ou de um criminoso, fazer uso dos canais que são colocados à disposição. O Estado ele disponibiliza o telefone 181, nós temos também o 190, a Polícia Federal tem os e-mails, os telefones também que podem ser utilizados para fazer qualquer tipo de denúncia. Nós temos um plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana, que a gente recebe também todo tipo de denúncia. Esse é um papel que eu acho que o cidadão pode nos ajudar. E também fiscalizar aquelas pessoas que são eleitas, né? Eu acho que hoje não tem como a gente combater de forma eficiente o crime sem um tripé, que é inteligência, tecnologia e cooperação. As agências, as instituições de segurança pública precisam trabalhar juntas. Não dá para ficar trabalhando separada. Hoje, nós temos tido um sucesso muito grande lá na Polícia Federal, na nossa força-tarefa, e contamos com Polícia Rodoviária Federal e Guardas Civis. Mas é preciso que a gente amplie esse leque de instituições que estão trabalhando em conjunto, e a sociedade pode cobrar dos governantes, né, que isso seja feito. Uma coisa que, como eu disse, não é invenção aqui do Brasil. A primeira força-tarefa que existiu no mundo foi na década de 40. A Marinha Americana fez uma força-tarefa. Nos Estados Unidos isso é amplamente utilizado, em outros lugares do mundo também. Então, se está dando certo em outros lugares do mundo, se está dando certo no Brasil, vamos apostar nessa iniciativa aqui também no Espírito Santo. Eu acho que esse é um bom caminho. Legal. Fica a dica aí, né? Governo do Estado, vamos juntar com essa força-tarefa aí também para poder melhorar, né, esse trabalho. Agradecemos muito a presença de Eugênio Ricas, nosso delegado federal, superintendente da Polícia Federal aqui no estado do Espírito Santo, né? Trouxe um pouco da sua experiência, do seu conhecimento e algumas dicas aí para a gente. E o que depender da CDL Vitória, a gente vai apoiar sempre essa instituição tão honrada que completou esse ano 78 anos, né? E parabéns à instituição, parabéns aos policiais e todos que trabalham nessa instituição, que ela é muito respeitada no Brasil. E você que nos assiste, vem, segue, dá um like aí e vai acompanhando. CDL Vitória traz para vocês todas as informações necessárias para que possa ter um negócio funcionando de forma adequada e progressiva. Bom, Eugênio, temos aqui uma pequena lembrança em agradecimento à sua presença, o que você tem feito, né, em prol da nossa sociedade aí. Muito pequeno obrigado. mimo da CDL Vitória e que você possa utilizar ela no seu dia a dia aí. Muito obrigado, Rogério, obrigado a todos os integrantes da CDL Vitória. Para mim, uma honra, um prazer muito grande estar aqui, podendo bater esse papo. A gente que agradece, obrigado.